Alô, alma bonita, então vamos fazer aqui a nossa tiragem da lua crescente, é verdade. Só agora consegui parar aqui um pouquinho para fazer o vídeo, portanto vamos lá fazer aqui a nossa leitura. Se ainda não és inscrito, inscrita no meu canal, agradeço que o faças, compartilhes também com outros seres de luz, para que juntos possamos crescer. Segue também as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, e em breve vamos ter algo muito especial. Aguardem pelas novidades. Então vamos lá fazer aqui a nossa tiragem, esta tiragem um pouquinho especial para esta lua crescente. Então vamos tirar aqui 3 cartinhas para já. Vamos ver aqui 3 pontos desta lua. Depois, se eu sentir, tiraremos mais. Então vamos lá aqui. Então vamos pedir aqui a conexão. Esta mensagem certamente chegou até ti, é porque ela tem algo para te dizer. Muitas das vezes há pessoas que me dizem: essa leitura era mesmo para mim, estava mesmo a precisar de ouvir isso. Nós não caímos nos vídeos, nas leituras que vamos passando por acaso. Ok? Então há sempre um chamado da nossa alma, há uma conexão. Então a primeira carta, ela vai falar do que é que neste momento estás a sentir que ainda não consegues te libertar. O que é que ainda há aí preso em ti? E temos aqui o arcano maior, o carro. Então este arcano fala de tens medo de avançar. Tens medo de ir para a frente, tens medo de seguir a tua intuição. Há muitos medos, há muitos receios aqui escondidos. Há aqui algo muito oculto. Isto é muito típico para aquelas pessoas que dizem: eu faço tudo direitinho, eu não tenho sorte, eu não consigo. Então lembrem-se que tudo o que sair dentro do coração, tudo o que nós fazemos, uma palavra, uma ação, um silêncio, traz às vezes as melhores respostas que tu precisas de ouvir. Então há aqui medo, e este medo é preciso, ele está a ser chamado para ser liberto, para ir em conexão com uma vida diferente. Nós iniciamos agora um novo ano astrológico, então com ele vem uma nova energia, vem um novo caminho. Nós temos a possibilidade sempre de fazer a diferença, de experienciar o novo, de ir em encontro a algo que a nossa alma nos chama. Então o momento é agora, ok? Libertar, fazer escolhas conscientes, ter a maturidade suficiente para saber o que é que temos que, porque é que existe esse medo. Entender-te, ouvir-te é o caminho. A próxima carta, ela vai falar que emoções estão aí, que precisam de ser acolhidas antes de avançar. Uau! E temos aqui o arcano maior, o julgamento. Olhem como, assim de repente, saíram 2 arcanos maiores, que são os atores principais na nossa história de vida. O julgamento é a carta do momento, nesta altura típica que nós estamos a transitar, que é a Quaresma, o caminho à Páscoa. A Páscoa é um chamamento, é um renascimento, por isso a primavera começa nesta altura. Então
há aqui como a Mãe Terra também renasce, como também a Terra começa a brotar as primeiras flores, então também nós devemos de aplicar aqui a libertação de crenças, de situações, de amores cegos, de ocuparmos o nosso verdadeiro lugar e ouvirmos o chamado daquilo que nós acreditamos, do divino que habita em qualquer um de nós. Então aqui, esta carta ela fala exatamente de te livrares do teu próprio julgamento. Então muitas pessoas exigem com elas, são exigentes com elas próprias, elas são críticas, elas são duras, elas crucificam-se, além do julgamento também que fazem ao outro. Então aqui para avançar é preciso fazer stop ao julgamento, para que nós possamos renascer com mais força, com mais... com a nossa bagagem mais leve. Então aqui temos que olhar para esta nova grande oportunidade. Esta carta para mim ela traz sempre a energia como o amanhecer. Quando o amanhecer ele aparece, nós temos sempre a possibilidade de fazer diferente. Então é exatamente isso. O que é que nós precisamos de acolher? Não nos julgar, não nos criticar. E hoje vivemos numa vida muito corrida, onde o julgamento ele é constante. Em muitas consultas, em muitos encontros, as pessoas dizem-me isso. Eu não me consigo sentar 5 minutos porque já estou a pensar que tenho isto para fazer, que tenho aquilo para fazer. Então o tal julgamento interno aí a acontecer. Então é hora de não te julgares e simplesmente aceitares mais a vida com leveza. E vai haver mais liberdade, vai haver caminho aberto para a realização daquilo que tu realmente gostas e que faz sentido. Por fim, vamos ver aqui o que é que o teu corpo tenta-te dizer nesta energia. O que é que neste momento o teu corpo grita? Lembrando sempre que é uma leitura aleatória, mas todos nós temos aqui algo com esta mensagem. E temos aqui o 6 de paus. Então esta carta ela é muito bonita para mim, eu gosto muito dela porque ela fala de irmos em conquista, à conquista dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, daquilo que queremos realizar. E ela aqui vem como uma mensagem de vitória. Então, quando eu me permito tomar as rédeas da minha vida sem me julgar, sem me criticar, os resultados, esses vão ser extremamente positivos. Então o teu corpo diz que há batalhas que vale a pena, mas há outras que não. Não te julgues, ok? Então, vamos tirar aqui um conselho da Mãe Cósmica para completar esta leitura. E temos aqui um 5 de espadas. Então fala de um momento onde grande parte de vocês, eu vou-me incluir, têm a mente muito cheia de informação, muito confusa, muito diz que não disse, muita pergunta sem resposta e também muito consumir coisas que não fazem sentido nenhum para o teu caminho, para a tua vida e para o teu momento. Então é hora de silenciar. Esta é uma das alturas do ano em que eu digo sempre que um bom recolher, um bom estar connosco, um bom nos ouvirmos é, sem dúvida, o melhor caminho. Ok? Então há aqui uma mente extremamente cansada, sem dúvida nenhuma, muita dúvida, muito exausta, possivelmente pessoas que nem têm descansado, não têm dormido, não têm com problemas, com situações. E agora aqui vem a pergunta: porquê que é tão bom fazer uma leitura de tarot?
porque o tarô, ele fala, ele transmite a nossa energia, ele transmite aquilo que nós precisamos de entender, ok? Então é sempre muito bom. Eu tenho pessoas que fazem leituras semanal, tenho pessoas que fazem leituras mensal, tenho pessoas que fazem leituras 3 em 3 meses. O mais importante é fazer, porque nos ajuda muito à realização, ao entendimento. O tarô, para mim, ele é uma ferramenta de muita profundidade e muito autoconhecimento. Eu não uso o tarô para cuscar a vida dos outros. Eu uso o tarô com um propósito, ok? Então, um propósito, trazer sempre uma boa mensagem. O propósito de nos analisarmos. Quando as pessoas me contactam e dizem, pá, aquela leitura tinha tudo a ver comigo, com o que eu estava a viver, eu precisava de ouvir isso. Excelente, já fez sentido. Então, quer dizer que quando eu paro aqui, consigo fazer um vídeo, consigo trazer essa mensagem, significa que fez sentido. Foi para uma pessoa, foram para 100, foi para 1000. O mais importante é chegar a mensagem. E muitas pessoas só vão ver o vídeo daqui a um mês. É porque essa mensagem vai chegar lá porque é um momento e está tudo bem, ok? Então, vamos aqui. A carta do fundo, que eu digo sempre que é a nossa carta-mãe, temos aqui o Sol. Então o Sol, ele fala de brilho, fala de conquista, fala de sucesso, fala de prosperidade, fala de abundância, fala que a tua sombra é exatamente o teu próprio julgamento. Quando as pessoas me dizem, mas eu tenho de certeza alguém que me fez mal, alguém que me fez uma magia, alguém... Então, o problema começa logo a tentares passar para o outro uma altura que és tu que tens de fazer a reflexão. Isso é válido para ti, para mim, para todos nós, ok? E vou tirar aqui um complemento com uma mensagem para esta semana. Portanto, a Lua, ela tem sempre o período de 7 dias e nós vamos tirar aqui uma mensagenzinha de um oráculo que eu amo e ele acabou de chegar e eu estava à espera dele até para fazer este vídeo, que é um oráculo da Ana Almeida, que são cartas de essência sistémica. É um oráculo muito bonito, tem um valor bastante profundo. Então, vamos tirar aqui uma mensagem para todos nós, para completar esta leitura. Olhem que carta mais linda, tem a ver com este momento, não é? A primavera, a transformação, o renascimento, o novo. Então inspirem-se nela, ok? E o que é que ela fala? De gratidão. Então a mensagem vem exatamente aqui. Então o mantra desta semana é: eu agradeço todas as pequenas coisas da minha vida. Eu agradeço todas as pequenas coisas da minha vida. É um mantra desta semana. A gratidão é a vibração da abundância. Quando agradecemos, aumentas a tua vibração e abres as portas ao universo a dar-te mais. Agradece tudo o que tens, mesmo tudo. Começa por agradecer a tua visão que está a ler esta carta. Agora continua com todas as pequenas coisas que tens à tua volta. Vai chegar o momento em que vais agradecer espontaneamente e darás outro valor à vida. O tal julgamento. A gratidão, ela dá sentido às nossas conquistas e faz perceber que tudo na vida converge a nosso favor. Permite-te que a abundância entre na tua vida com gratidão. Então, esta é a mensagem que trago para complementar tudo aquilo que foi aqui falado. Então,
como é que nós podemos avançar na nossa vida, tomando as rédeas dela, tomando a responsabilidade, a maturidade das nossas escolhas. Depois, libertarmos do julgamento, o julgamento de nós mesmos e dos outros. Parar de julgar os outros, parar de desfocar o problema, que isto é típico, quando nós estamos a apontar para o outro, não é? Para o outro, a achar, à procura de um culpado, de um causador, de não ter sucesso, do meu relacionamento, seja daquilo que for, estamos a fazer o quê? A tirar o foco da nossa vida, estamos a dar poder ao outro, ok? E ir em encontro daquilo que realmente nós queremos conquistar, aquilo que vale a pena. E tudo vale a pena. Lembrem-se disto, não há idade, não há tempo, não é porque está a chover, não é porque está sol, não é o país, é a nossa força de vontade de querer vencer, de nós querermos ir ao encontro dos nossos sonhos. Esvaziar um pouco, criar rotina, dormir mais, descansar mais, ler mais, ocupar a nossa mente com coisas que realmente preencham a nossa sanidade mental. E, por fim, termos este ato diário, constante da gratidão. Gratidão pelas pessoas que gostam de mim, gratidão pelas que não acham piada nenhuma, gratidão aos meus pais, gratidão aos meus filhos, gratidão à vida, gratidão à internet, gratidão à luz, gratidão por poder pagar as minhas contas. Então, tudo faz parte do nosso universo. E sem isso, sem a gratidão, sem a nossa sementinha de ouro, não há abundância, não há prosperidade, não há força para realmente irmos à conquista da nossa abundância, da nossa prosperidade, da nossa liberdade. Começa hoje mesmo a não te julgares e muito menos a julgar os outros. E eu até podia desenvolver aqui um assunto que me tem incomodado muito nos últimos tempos, em relação a muita coisa. Nós, mesmo não querendo ver notícias, nós deparamos nas redes sociais com coisas, ataques brutais a pessoas porque se escondem atrás de um ecrã, de um telemóvel, de um teclado, de um computador, seja daquilo que for. Atenção ao julgamento, porque isso vai voltar. Tudo o que nós damos ao outro vai voltar. E não é noutra vida, é nesta. E pode voltar para ti, para um filho, para uma filha, para um neto. Então, vamos ter em atenção a sermos pessoas mais conscientes. Nós não somos ninguém para julgar ninguém. Porque nós não calçamos os sapatos dos outros. Nós calçamos os nossos sapatos. E o nosso sapato, ele já começa a ter a forma do nosso pé. Por algum motivo. Outra pessoa pode calçar o mesmo número? Pode. Mas o nosso sapato já tem a nossa forma. Já tem a definição do nosso pé. Então, lembrem-se de não julgar. As pessoas que estão sempre em julgamento com elas, as pessoas são muito, principalmente as pessoas que dizem, mas aconteceu mal alguma coisa, fizeram mal alguma coisa, são as pessoas que mais julgam a elas e aos outros. E o que é que isso traz? Traz muita carga negativa mental. Muita coisa. Porque ela está a tentar, a pessoa está a tentar desviar do problema dela, da vida dela, de conduzir o caminho dela. Então, quando eu estou a olhar para o outro, eu estou a distrair a atenção realmente para onde eu tenho que estar. Que é olhar para mim. Que é cuidar de mim. Que é me permitir cuidar de mim. Então é exatamente por aí que tens de começar. Agradecendo
por quem tu és, agradecendo a origem, pai e mãe, avós, bisavós e antes de mais. Então é tudo isso que faz parte do crescimento. Aproveitem este tempo de Páscoa para renascerem com força, renascerem para os dias cinzentos, renascerem para o conflito que possa existir, renascer para ir em busca daquilo que realmente tu queres na tua vida, que aquilo que tu acreditas, sem julgar a ti e o outro. E o caminho esse, és tu quem o conduzes. Vai com calma, analisa, entende. Não tenhas pressa, não te deixes engolir pelo automático da vida. Cria a tua própria calmaria. Ok? Nós estamos a viver tempos muito desafiadores. E quanto melhor nós nos sentirmos, quanto melhor nos libertarmos de julgar, de criticar, mais leve é o nosso caminho. E acreditem nisto, porque isto é realmente a semente, a gratidão. Mas a gratidão não é só porque sim, ela tem que vir do teu coração, tem que vir lá do fundo. Então aproveitem esta temporada para se recolherem um pouco, para diminuir a vossa confusão mental e analisarem aonde é que vocês têm tanto julgamento. Então, esta é a mensagem que eu queria passar para vocês, para esta semana, e não se esqueçam, eu agradeço todas as pequenas coisas da minha vida. E tu? Assim espero também. Até ao nosso próximo vídeo.